Fala, Gustav, última semana antes das eleições. Nesse momento, como que o mercado deve precificar e, na tua opinião, existe espaço para alguma surpresa? Oi, Lucas. Eu acho que espaço não dá mais, tá? As pesquisas estão mostrando muito fortemente, a gente pode argumentar que as pesquisas erraram muito no primeiro turno, mas em geral as pesquisas acertam muito no segundo turno quando a opção é menor. Então, dificilmente as pesquisas vão errar, dificilmente o radar vai conseguir reverter essa questão aí do Bolsonaro estar bem na frente. Tá? Então, acho que o pleito está definido, mas algumas coisas ainda precisam ser visualizadas dentro da própria eleição. Tá? E o principal ponto é o seguinte: quanto de voto vai fazer o Bolsonaro? Isso tem um ponto importantíssimo na questão de o embate que ele vai ter com o Congresso. Tá? Então, a gente sabe que uma das poucas coisas que os políticos têm medo é voto. Tá? Então, assim, a questão que fica é se o Bolsonaro vai fazer 60, 65, 70 milhões de votos, tá? E isso tem uma diferença colossal quando ele for enfrentar e colocar algum projeto para o Congresso. Tá? Quanto maior for o voto de confiança que a sociedade der para ele, mais fácil aquilo que ele gostaria de aprovar vai andar dentro do Congresso. Então esse é um ponto importantíssimo, por quê? Porque a gente vai passar inexoravelmente por um período de reformas. Talvez seja a oportunidade que está aparecendo. Vale lembrar, se ele fizer um montante significativo de votos, talvez ele seja o presidente com o maior número de votos eleitos democraticamente no Brasil. Tá? Então, um voto, a carta branca que a sociedade está dando para o Bolsonaro, para ele fazer as reformas que são necessárias, será muito grande. Então, converter isso em reforma efetiva é muito importante, fica muito mais fácil. Tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente ainda vai ter que monitorar nas urnas. Então, domingo vai ser um dia de acompanhar isso aí. Eu acho que o resultado ele não é revertido, mas essa questão é importante. E, como a gente já vinha falando, olhar, eleito Bolsonaro, quem que ele vai colocar para tocar as coisas e como que vai ser essa transição, tá? E como que qual vai ser as pautas de prioridade dele em termos de reforma, em termos de enxugamento do setor público, como é que essas coisas vão andar, tá? E principalmente como é que vai ser o relacionamento dele com o Congresso. Existem algumas notícias positivas andando por aí. Aparentemente o Bolsonaro e o partido deles, eles abriram mão da presidência da Câmara para colocar o Centrão lá, para fechar já com o Centrão também. Então muito provavelmente o Maia deve voltar e se reeleger como presidente da Câmara nesse contexto. Tá? É um cara lá que tocou algumas reformas, tocou algumas coisas importantes, já sabe o rito, então poderia inclusive até facilitar um pouco mais essa questão das reformas. Mas é uma questão importante porque aparentemente o Bolsonaro já viu que vai ganhar e já começou a compor. Então, e a composição é importantíssima no processo de conversa com o Congresso. Perfeito, então, a princípio, sem espaço para surpresas. Em relação ao cenário externo, a semana passada foi bastante complicada. E quais os próximos passos que tendem a nos afetar aqui dentro? Tiveram alguns pontos de estresse lá fora. A questão da morte de um jornalista dentro da Embaixada da Arábia Saudita em Istambul. A Arábia Saudita realmente identificou que houve o assassinato dentro da Embaixada. Ainda não foram apontados responsáveis por isso. Então, há uma crise diplomática, um jornalista era um crítico ao governo da Arábia. Tá? Então, um pouco de estresse que a gente observou no mercado de petróleo em função disso e uma chance grande dos Estados Unidos impor algumas sanções à Arábia Saudita em função disso. Então, é mais um estresse que a gente observa. Tá? Continua a questão de como é que o Fed vai se colocar frente ao mercado. Semana passada a gente teve a ata do FONC, que colocou ali alguns pontos específicos e mostrou que o Fed efetivamente está olhando mais uma alta esse ano dos juros e mais 4 altas somando tudo, então mais 3 altas o ano que vem. Quando a gente olha mercado, tá, a gente observa que esse tipo de posicionamento, o mercado está um pouco atrás do Fed, porque as precificações de mercado elas estão abaixo desse valor. O mercado está precificando mais uma alta esse ano e mais uma alta e meia o ano que vem. Então isso aí é um negócio que a gente vai acompanhar ao longo dos próximos períodos. Mas dentro desse contexto faz muito sentido, por exemplo, a taxa de 10 anos dos Estados Unidos
ela está rodando aí entre o 13,20, como ela está agora, e o 13,50. Então talvez ela fique nesse patamar, tá? Ela subiu acima de 13 e muito provavelmente vai ficar acima de 13 aí por um longo período de tempo. Tá? E aí fica aquela dúvida, bom, isso é positivo ou isso é negativo para o mercado? No primeiro momento é negativo, né? O mercado fica estressado, procura por liquidez, por segurança, tá? Quando esses treasuries, as taxas sobem. Então, mas num contexto mais econômico faz todo sentido tu reequilibrar a economia dos Estados Unidos. Colocar o 10 anos no lugar dele, colocar o PIB que está crescendo muito no lugar dele, a inflação que daqui a pouco começa a subir no lugar dela. Então é um reequilíbrio que é muito saudável e a gente está observando esse contexto. E um ponto que tem estressado lá fora ainda também é a questão da Itália e seu orçamento na Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia tem algumas regras específicas que os membros não podem ter sucessivos déficits fiscais e déficits fiscais de determinados tamanhos, e aparentemente a Itália está discordando disso, inclusive selou um orçamento que não fecha com essas regras da Comunidade Europeia. Muito provavelmente ela vai receber sanção da comunidade e já recebeu uma sanção do mercado, que ela foi rebaixada pelas agências de riscos, até um rebaixamento que colocou possibilidade de um novo rebaixamento foi remota, tá? Mas de qualquer forma já está sendo punida pelo mercado nesse sentido. Então o mercado externo não está ajudando esse contexto aí de preços positivos no mercado aqui internamente. Então, para câmbio, bolsa e juros, como que o mercado deve andar nesse momento tenso aí antes das eleições? O que a gente viu, a precificação em relação às eleições, ela já ocorreu. Tá? Até na última semana a gente viu o mercado bastante de lado. Teve o rumor aí que o Ilan poderia sair do Banco Central, que prejudicou um pouco. Um dia difícil lá fora, então prejudicou mais aqui. Tem todo esse processo aí de que um pessoal que trabalha junto com o Bolsonaro fala uma coisa, o Bolsonaro pede para o cara se retratar. Então é uma ida e vinda assim, que a gente não sabe direito onde vai parar, mas aparentemente a eleição do Bolsonaro já foi precificada. Tá? A grande questão vai ser se o cara se elege com mais ou menos votos, tá? Se vai ter mais ou menos força para impor as suas ideias no Congresso. Sim. E se as ideias elas vão bater com aquilo que o mercado acha positivo. Tá? E o que a gente não sabe também. Então, vai ficar muito mais claro a partir das eleições, do final das eleições, a partir de domingo. Então, a gente vai ver se existe mais um gás, por exemplo, para a Bolsa chegar aos 100 mil pontos, para a curva, o janeiro 21 cair mais, caiu bastante, já está em 8,40, mas para baixo de 8. O resto da curva ficar em um dígito. Tá? E se o câmbio também sair desse patamar que ele está ao redor do 13,70, ele fica uns dias abaixo do 13,70, uns dias um pouquinho acima, para ver se ele muda de patamar, se ele vem aí para o range entre o 13,60 e o 13,50 ou se ele vai voltar lá para o 13,90. Então é isso que a gente está vendo. O que está ganhando mais força? Tá? Eu acho que o trabalho do staff do Bolsonaro tem sido positivo. Tá? E se ele entrar já, quando é efetivamente eleito, já com algumas ideias de transição, tá? Com alguns nomes prontos e aparentemente os nomes já são de mercado, tá? Mercado e setor produtivo, e começar a pautar, olha, a gente vai primeiro colocar isso aqui, depois a gente vai colocar isso aqui vai ser fatiado, isso aqui não vai ser fatiado. É isso que aparentemente está ganhando corpo. Se isso acontecer, eu acho que o mercado anda de novo. Tá? Agora, se o Bolsonaro vier começar a achar difícil, não vamos colocar a reforma da Previdência em 2019, bom, aí as coisas mudam realmente de patamar, a gente vai ficar de novo nervoso, como a gente ficou nervoso aí um mês antes das eleições. Acho que é um pouco disso. Tá? Mas, de novo, eu acho que a probabilidade maior do Bolsonaro ter um book significativo de votos, ser um dos principais presidentes eleitos democraticamente, ter o aval da sociedade para fazer as reformas e fazer as reformas com um olho com uma visão que o mercado gostaria de observar. Então é um pouco disso.